sanções do governo dos Estados Unidos fizeram o senhor ter uma posição? Desculpa, gente. Nem sim, nem não, porque eu acho que não faz nenhuma diferença eu estar aqui ou não estar aqui. Não. Como eu disse, há 2 anos atrás, eu mentalmente, desde o começo, calculei 12 anos, que era o tempo de eu ser presidente. E segundo, há 2 anos atrás, já havia dito ao presidente dessa minha intenção, eu não me comprometi, mas disse que era uma intenção possível. Não tem nenhuma relação com os Estados Unidos. Eu espero que isso se resolva, porque eu acho que nós simplesmente cumprimos bem o nosso dever e não me é indiferente o tipo de sanção que recaiu sobre o ministro Alexandre e a esposa dele. Pelo contrário, acho que foi um movimento errado, baseado numa narrativa falsa e que eu acho que a gente tem que continuar a desfazer. Eu já disse isso e acredito, há uma fagulha divina na verdade, e eu acho que é preciso que eles conheçam a verdade. E aqui nós fizemos tudo como tinha que ser feito dentro da Constituição e das leis. E a mim, pessoalmente, eu tenho ligações acadêmicas com os Estados Unidos de longa data, estudei lá, fiz meu mestrado lá, fiz meu pós-doutorado lá, tenho uma ligação com a Escola de Governo de Harvard. Gente, a cara nem treme, né? Vocês viram aqui. Só que guarde essa informação. Segundo ele, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Só que é o mesmo que está implorando aí pelo seu visto dos Estados Unidos. Que coisa, hein? Calma que a gente já vai ver isso aqui, gente. Mas antes, vamos dar uma olhada lá, ó. Tchau, Barroso. O ministro com visto cassado anuncia a aposentadoria do Supremo e foi detonado por comentaristas. Vamos ver, solta. O anúncio que ocorreu há poucos minutos, Barroso decidiu, portanto, adiantar a aposentadoria dele da corte coisa, né? Em, no mínimo, 8 anos. Mas segundo ele, gente, como vocês viram, né, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pioto, Cauti. Boa noite, meu irmão Augusto. Boa noite, você que nos acompanha. Uma decisão que chega agora, né? Estamos ao vivo e é uma decisão que chega de última hora. Olha, Daniel, eu aqui rapidamente fui tentar relembrar um pouco da trajetória de Luiz Roberto Barroso, além do que falamos aqui. Ele chega à corte em 25 de maio de 2013, assume a cadeira de Carlos Aires Brito, um importante ministro, especialmente ao longo da votação da Ação Penal 470, Ação Penal do Mensalão, que tem início em agosto de 2012. Barroso foi talvez eu estou usando o verbo já no pretérito, porque ele anunciou que sairá da corte. Então, o ministro mais ativista do ponto de vista político, o ministro mais progressista, autodeclarado progressista, o ministro woke do Supremo Tribunal Federal, numa gestão marcada pela censura à frente da corte, uma gestão marcada pelo ativismo escancarado político-partidário. É dele a frase "nós derrotamos o bolsonarismo", naquele 13 de julho de 2023, quando muito à vontade afrouxou a gravata, arregaçou as mangas, pegou o microfone e ali diante da plateia da União Nacional dos Estudantes, a Juventude Grisalha Comunista do Brasil, ele disse "nós derrotamos o bolsonarismo". Ele nunca explicou o emprego desse pronome, talvez porque ele se sentia parte daqueles que tiveram lado numa eleição onde um juiz jamais poderia ter lado, uma eleição maculada. Ele também deixa como marca o ministro do colunismo social, porque Luiz Roberto Barroso é um campeão em entrevistas, alguém que nunca conseguiu ver um microfone e se sentir constrangido em falar ou cantar. Foi isso que ele fez. Fez muitas festas, promoveu muitos encontros e com vescotes. Ademais, o ministro do indulto, a José Dirceu pelo Mensalão, o ministro a favor do aborto e de pautas, repito, progressistas na sociedade, e também o ministro que esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral no período da pandemia. É dele a decisão de comprar aquele supercomputador sem licitação e centralizar toda a apuração dos votos em Brasília. Eu acho que esse é um pequeno resumo da lição de da passagem de Luiz Roberto Barroso, que deixa como lição, talvez para a história, que o próximo, não sabemos ainda quem será, não tenha lado político. Tem 2 candidatos, e amarro e finalizo aqui, Daniel. Tem 2 candidatos naturais, chamamos assim, em Brasília já há algum tempo para essa cadeira. Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, é o nome de Gilmar Mendes. Isso foi defendido abertamente pelo decano da corte. E o nome do PT, dentro do PT, é de Jorge Messias, advogado-geral da União, mais sanguíneo e talvez que represente uma franja muito mais virulenta. Pois é, né, minha gente? Pois é. Agora dá uma olhada nisso aqui. Vamos lá, ó. Barroso presidiu o pior, né? O pior STF. Eu vi um vídeo, deixa eu soltar aqui de novo. Uma decisão que chega agora, né? Peraí, esse é o mesmo vídeo que a gente acabou de ver, tá? Eu abri o vídeo errado.
Bom, a gente já viu aqui então, né, a trajetória do senhor Barroso e como ele deixa saudades, né? Só que não, gente, pois é, né? Só que existe aí por trás de tudo isso, e eu vou colocar aqui agora para vocês, porque a gente vê que diversos blogueiros ficaram incomodados por conta dessa situação. Afinal, batiam palmas, aplaudiram, e segundo eles, foi o melhor ministro da Suprema Corte, foi o senhor Barroso. Deve ser porque ele, com certeza, colocou todas as pautas desse desgoverno e fez tudo que a esquerdalha sempre quis. Agora, nervosa mesmo, ficou dona blogueira Andréa Sadi, né? Como vocês viram, gente, recentemente, até tinha colocado já esse vídeo para vocês, e vou colocar aqui rapidinho novamente, porque é muito importante para você ver o grau do ativismo dessa turma. Esta senhora que deveria fazer um trabalho jornalístico surtou e simplesmente disse que é um absurdo arquivar e deixar Eduardo Bolsonaro ainda ser deputado federal. Dá uma olhada. Com perplexidade. Não, é uma vergonha esse voto do relator aqui, na opinião, né? O fato é isso aqui que a gente mostrou. Minha senhora, se eu for te dizer o que é uma vergonha, né? Por exemplo, apoiar aí um descondenado e toda essa turma, isso para mim sim é uma vergonha, mas vamos lá. Para vocês, o que ele apresentou ali na argumentação como relator, quando ele foi escolhido, cartas marcadas, né, Valdo? A gente até falou isso aqui, porque eu vi Hugo Mota falando, eu vi a turma da Câmara falando, não, nós vamos ali, presidente do Conselho de Ética, a gente vai dar sequência, vamos aqui discutir e tal. Ué, mas falta combinar, tem que bater o vídeo com o som, não tá batendo, porque vocês escolheram um relator que eles sabiam que ele ia fazer isso. Então é só para dar uma satisfação, dizer, a gente não deixou parado, ou era para de fato resolver? Tá difícil, né, Valdo? Bom, sem comentários. Porém, não temos essa opção. Gente, eu tinha colocado esse vídeo, fiz questão de colocar de novo, porque esta mesma senhora que deu esse chilique, que ataca o Bolsonaro, que critica, que bate palmas para todas as perseguições aí arbitrárias e injustas, é a mesma senhora que ficou também muito triste com a saída do seu Barroso. Ela ficou tão triste que, segundo informações, acabou falando demais, gente. Mas quem também falou demais não foi só ela não, foi o próprio seu Barroso, que acabou confessando toda a injustiça que foi feita. Escuta isso aqui. Eu concordo que algumas penas, sobretudo dos executores que não eram mentores, ficaram elevadas. Eu mesmo, pessoalmente, apliquei penas menores. Agora? E desde o começo me manifestei, antes do julgamento do ex-presidente, mas já tinha me manifestado, que considerava bastante razoável a redução das penas para não deixar acumular golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito, que eu não acumulei e acho que era a melhor solução. E faria com que essas pessoas todas saíssem com 2 anos e pouco, que eu acho que estava de bom tamanho. Mas seja como for, a gente não podia deixar de julgar. Sim. E é um julgamento que continua a causar um certo mal-estar no país, porque o ex-presidente perdeu as eleições, mas teve 49% dos votos. Portanto, tinha muito apoio na sociedade e a gente não pode ignorar essas coisas, mas não pode deixar de julgar, evidentemente, o que tem que julgar. E depois... Barroso admite exagero nas penas, ou seja, sabe muito bem que extrapolou e reconhece a força do presidente Jair Bolsonaro. Ele sabe, gente, eles conhecem, é por isso que eles quiseram tirar Bolsonaro do páreo da corrida. Ele sabe muito bem que vai dar uma lavada aí no líder do Crote, do Pinguço. Vocês sabem muito bem disso. Esse é o desespero dele, eles reconhecem isso. Só que vocês viram aqui, né? Segundo ele, não. Tá tudo certo, tá tudo normal. Tá tudo normal. Não muito normal, né? Porque a gente vai ver um negócio aqui, aí você pode estar se perguntando, nossa, mas seu Barroso falando isso, será que é porque ele realmente se arrependeu? Claro que não, gente. Seu Barroso não se arrependeu, não. É porque a lei magnífica que esses mesmos senhores que davam tanta risada, achavam tão engraçado, tão divertido, são os mesmos que viram o peso que ela tem. E agora, seu Barroso, obviamente, não quer sua família e ele mesmo sendo aí penalizado por conta de tudo isso. E aí, diante disso, gente, olha só isso aqui. Jornalista vaza que o senhor Xandão também pensa em renunciar
para salvar a esposa. Para quem não sabe, né, não somente seu Alexandre, mas toda sua família, especialmente sua esposa, que tem aí um acervo, faz todo o seu trabalho, enfim, e muitos trabalhos também nos Estados Unidos, somente assim para tentar salvar, né, principalmente também a questão da sua esposa, ó, renunciar para salvar a esposa. A situação piorou quando, em sua renúncia, Barroso confessou que as penas aplicadas a Bolsonaro foram muito duras, ou seja, extrapolou tudo aí que realmente possa se encaixar dentro de uma verdadeira justiça, porque no bom português não houve justiça. E aí, gente, você tá vendo? Esse pessoal estão desesperados. Então, para aqueles que continuam achando que a Lei Magnitsky ela não afetaria em nada e não mudaria em absolutamente nada, a gente viu que abalou as estruturas dos deuses do Olimpo. Pois é, né? Agora dá uma olhada aqui. Se lembra que lá no começo do vídeo, o seu Barroso falou que não, tô renunciando aqui porque fiz as contas e nas minhas contas é a hora de sair. Será mesmo, gente? Nós vamos ver aqui agora o próprio senhor Barroso implorando aí, minha gente, clemência dos Estados Unidos. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3 e solta. Vai chorar. Com cara de choro, Barroso implora para que Trump devolva seu visto americano. Solta. E aqui nós fizemos tudo como tinha que ser feito dentro da Constituição e das leis. E a mim, pessoalmente, eu tenho ligações acadêmicas com os Estados Unidos de longa data. Estudei lá, fiz meu mestrado lá, fiz meu pós-doutorado lá. Tenho uma ligação com a Escola de Governo de Harvard. Não me é indiferente. Mas eu vivo a vida como ela vem também. Se consertar isso, eu vou ficar muito feliz. E se não consertar, a vida segue. É chocante. É estarrecedor ver o ministro falar. Foi meio alto, né? As penas, elas foram altas. Mas já passou, agora eu vou me aposentar. Como se ele estivesse falando, não sei, de animais. Agora passou. Nós estamos falando de vidas humanas. Pessoas que receberam penas de 14, 15, 16 anos por escrever, perdeu Mané, inclusive a frase que ele disse, perdeu Mané na estátua. Há frases que atravessam o noticiário como lâminas afiadas, não por sua força argumentativa, mas pela indiferença que revelam. Quando uma autoridade da mais alta corte do país olha para punições de 2 anos, seja por crimes de corrupção, abuso de poder ou ataques à moral pública, e diz que isso está de bom tamanho, o Brasil precisa parar e refletir. De bom tamanho para quem? O povo que trabalha de sol a sol, que paga impostos e enfrenta filas para receber atendimento básico, sabe o peso real da injustiça. Sabe o que é ver corruptos rindo, enquanto o trabalhador é punido por atraso no pagamento de uma conta. Sabe o que é ver privilégios sendo protegidos, enquanto o cidadão comum sofre com a burocracia e o descaso. Quando a elite do poder trata punições brandas como satisfatórias, o recado é simples. Há 2 justiças no Brasil. Uma, lenta, fria e implacável, para o povo. Outra, complacente, simbólica e calculada, para os que vivem dentro do sistema. É por isso que, a cada frase de bom tamanho, o abismo entre o Brasil real e o Brasil das togas aumenta. E não se trata de retórica populista, trata-se de moral, trata-se de coerência. Como aceitar que quem rouba milhões receba punições mais leves do que quem luta pela própria sobrevivência? Como explicar que decisões que mudam o destino de uma nação sejam tomadas com base em critérios tão subjetivos, tão desconectados da realidade? A cozinha ficou quente para ele, né? Agora com os americanos em cima, visto caçado, daqui a pouco ele pode entrar na Lei Magnitsky também. E aí?
É aquela história que nós sempre falamos, né? O dito popular fala: o gato subiu no telhado com o Alexandre de Moraes, aí vem a Magnitsky. Imagina, ele que já não pode vir aos Estados Unidos, ele que, né, bradava tanto: eu sou professor de Harvard, e daqui e dali, vou para Nova York. Foi inclusive em Nova York que nós ouvimos o famoso "perdeu Mané, não a mola". E aí agora é um caminho que ainda está aberto para os americanos. Ele pode entrar na Magnitsky, ele pode perder todas as benesses financeiras e cartões, enfim, tudo que está acontecendo com o Alexandre de Moraes. Então parece que a cozinha ficou um pouco quente para ele. Agora, é chocante, é estarrecedor ver o ministro falar: foi meio alto, né? As penas, elas foram altas. Mas já passou, agora eu vou me aposentar. Como se ele estivesse falando, não sei, de animais. Agora passou. Nós estamos falando de vidas humanas. Pessoas que receberam penas de 14, 15, 16 anos por escrever perdeu Mané, inclusive a frase que ele disse, perdeu Mané na estátua, com batom, 14 anos, mães de família sem histórico criminal, simplesmente ali porque estavam em um protesto. E agora, olha, eu confesso assim, eu vou seguir a linha do Silvio. Eu vou passar para vocês para não adjetivar, porque a vontade de, olha, ver um ministro dizer: as penas, né, foram meio altas, né? Mas eu vou me aposentar. É inacreditável isso. Inacreditável. Será que os outros vão falar alguma coisa? Será que a imprensa vai falar alguma coisa? Porque é inadmissível. Até pela ótica constitucional, pela ótica, ninguém precisa ser um mega jurista para ver que uma declaração como essa é absurdamente fora do lugar. O problema é que, para certos magistrados, a justiça se tornou um exercício de vaidade. O julgamento virou palco. A sentença, performance. E o sofrimento do povo virou detalhe estatístico. A frieza com que se definem prazos, condenações e absolvições é a mesma com que se assina um papel em branco. Sem alma, sem responsabilidade, sem compaixão. O Brasil vive um paradoxo cruel. Quanto mais grave o crime, mais filosófica é a punição. A retórica substituiu a lei. O discurso venceu o dever. E nesse teatro de frases de efeito, o cidadão comum é apenas espectador de um espetáculo que sempre termina da mesma forma, com aplausos para os poderosos e silêncio para os injustiçados. O mais assustador é perceber que essa insensibilidade virou normal, como se o povo tivesse que agradecer por migalhas de justiça, como se o sofrimento coletivo fosse uma estatística tolerável. Mas não é. E nunca será. A justiça, quando se distancia do sentimento de justiça, deixa de ser virtude e vira burocracia. E o Brasil está cansado de ver sua moral ser reduzida a protocolos técnicos, onde o crime compensa e o arrependimento se mede em conferências de imprensa. O país precisa recuperar o senso de proporcionalidade. Do contrário, o povo continuará acreditando que há um manual invisível que define quem pode tudo e quem deve calar. E o perigo disso é gigantesco. Porque quando a sociedade perde a fé na justiça, nasce o terreno fértil para a desobediência civil. Não a criminosa, mas a moral. Aquela que nasce quando o cidadão olha para o sistema e diz: isso não me representa mais. A Lei Magnitsky é uma lei dos americanos, feitas por americanos contra violadores de direitos humanos. Só isso. Você pode escolher se você quer ficar do lado dos Estados Unidos ou do lado de uma lista de 700 nomes de violadores de direitos humanos, e nessa lista agora tem um brasileiro, Alexandre de Moraes. As autoridades,
blindadas em seus gabinetes, parecem esquecer que as palavras têm peso. E que uma frase mal colocada pode ser o estopim de uma crise de confiança sem volta. Dizer que 2 anos de punição estão de bom tamanho é o mesmo que admitir que a dor do povo é irrelevante, que a corrupção é inevitável, que a impunidade é política de Estado. Mas há um Brasil que resiste. Há um Brasil que não se conforma. Há um Brasil que acredita que justiça não é um favor, é um dever. E esse Brasil, o do povo de bem, o do trabalhador honesto, o do patriota cansado de ser enganado, vai continuar cobrando, vai continuar lutando, vai continuar dizendo o óbvio. Punição de verdade não é vingança, é justiça. Porque justiça de bom tamanho para o criminoso é injustiça gigante para o cidadão de bem. E a verdade é que o Brasil só será livre quando os poderosos voltarem a sentir o peso da lei que eles mesmos dizem defender.